Aconteceu hoje no Morumbi. Fernando Caetano, unanimidade aqui no estúdio. Quero ouvir a sua opinião e a repercussão dessa expulsão. A gente achou exagerada, hein, essa expulsão do Diego Souza, hein? Não foi exatamente como parecia ali quando o Léo caiu. Não abusou muito o árbitro, não? Como é que tá repercutindo aí no vestiário do São Paulo? Seja bem-vindo ao Rodada Fox, Caetano. Garante a liderança. Foi um jogo cheio de nuances. Grande Calheiros, amigos do Rodada Fox. Pois é, a torcida do São Paulo reclamando bastante aí da expulsão do Diego Souza. No momento ali, talvez a interpretação do árbitro seja em cima da intenção do jogador são paulino. Não chega a atingir o jogador do Fluminense, mas talvez pela intenção aí tenha saído esse cartão vermelho, mas com certeza um pouco exagerada. A torcida do São Paulo reclamando bastante numa tarde com o Morumbi lotado para esse clássico tricolor. Calheiros e amigos do Rodada Fox, público total 49.348 torcedores, quer dizer, estádio praticamente lotado, muita pressão do torcedor são paulino aí para manutenção da liderança. A gente lembra que as duas equipes entraram em campo bem desfalcadas, né? Principalmente o São Paulo, sem Nenê, Everton e Jusilei, três importantes titulares cumprindo suspensão, enquanto que o Fluminense não tinha o Pedro, artilheiro aí da equipe do tricolor carioca. O Pedro se recupera de um problema. E aí então o jogo seguir equilibrado, essa expulsão exagerada do Diego Souza realmente desestabilizou um pouquinho o São Paulo, num desentendimento aí na bola levantada na área. O Anderson Martins e o Sidão acabaram se atrapalhando, surgiu aí o primeiro gol do Fluminense e depois no segundo tempo o São Paulo, né, apesar de ter um jogador a menos, o São Paulo consegue aí, né, a recuperação e com a intervenção do treinador, né, porque duas mudanças que o Aguirre fez surtiram efeito. O Regis entrando pela direita fazendo o cruzamento para o Trellis, duas substituições, duas novidades, dois jogadores que tinham entrado na partida. Regis e Trellis então fizeram aí a jogada do gol de empate do São Paulo, que pelo frigir dos ovos, pelas circunstâncias, o empate até que foi um resultado razoável, levando em consideração que nos últimos minutos o Matheus Alessandro chutou uma bola na trave, o Ibanez também teve uma boa oportunidade. Por pouco o Fluminense não venceu aqui no Morumbi lotado. Nós estamos na zona mista, aguardando a saída dos jogadores do Fluminense e também do São Paulo. Em outro ponto aqui do Morumbi, na sala de entrevista coletiva, está o repórter Gudrian Neufer. Boa tarde, Gudrian. Boa tarde, Fernando Caetano e amigos do Rodada Fox. Como você bem disse, eu estou aqui na sala de entrevistas coletivas. Aqui vão falar tanto o técnico do São Paulo quanto o técnico do Fluminense, o Diego Aguirre e o Marcelo Oliveira. O Fluminense, se você olhar a ficha do jogo, o público pagante, a tabela de classificação, o placar, era para estar comemorando esse placar de 1-1, esse empate fora de casa. Afinal de contas, o único carioca a tirar um pontinho da rodada. Os outros três grandes cariocas perderam e perderam feio. Então o Fluminense deveria estar comemorando, mas não foi esse sentimento no fim da partida por causa das circunstâncias. O Fluminense jogou a maior parte do jogo, como vocês já falaram bastante, a maior parte do jogo com um a mais. Saiu na frente aos 8 minutos, mas a alegria durou exatamente 18 minutos. Aos 26 minutos do segundo tempo, o São Paulo empatou e tirou esta vitória do Fluminense. Então, pelas circunstâncias, o tricolor carioca sai aqui do Morumbi lamentando esse empate. Eu volto